O nosso convidado de hoje já foi eleito um dos 40 brasileiros de maior sucesso com menos de 40 anos e recebeu reconhecimento da Rainha Elizabeth pelo trabalho. É isso aí, Carol. Ele fundou o Instituto Conhecimento Liberta e hoje é um dos maiores influenciadores de economia e negócios do Brasil. No SampaCast de hoje recebemos Eduardo Moreira. E eu, quando vim para São Paulo, falei, eu não vou ficar voltando para o Rio, não. Eu agora vou virar paulista mesmo, vou viver a vida de São Paulo. A vida é bem diferente daquilo que eu imaginava. Não que eu não soubesse que existia pobreza, que eu não soubesse que existiam comunidades que não tinham, né, a presença do Estado no Rio de Janeiro, mas era muito além do que eu imaginava, né? E tudo isso foi me despertando, sabe? Para o abismo de desigualdade que a gente vivia no país. Eu via crianças de 6, 7 anos de idade, que a brincadeira nas quadras das associações de moradores, a brincadeira era as crianças botar uma música super alta e ficar um dando tapa na cara do outro, fingindo que estava um atirando no outro. E aí a gente ficou meia hora conversando com a rainha e conversando sobre tudo, sobre amenidades, sobre o que aconteceu aqui, sobre quando ela veio para o Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada Camila Marinho. Tudo bem, Cá? Olá, Carol. Olá a todos. É um prazer estar aqui. E eu queria já agradecer desde já Eduardo Moreira. Seja bem-vindo ao SampaCast. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Carol, Camila e a todos que estão nos assistindo, né? Eduardo, vamos começar falando um pouquinho de você, né? Você nasceu no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho onde você nasceu, em qual cidade, como que foi a sua infância lá no Rio? Legal. Eu nasci no Rio de Janeiro, num bairro chamado Urca. Para ficar fácil, assim, aquele debaixo do Pão de Açúcar. Então, se você escorregar lá de cima do Pão de Açúcar, você cai perto de onde eu morava. E vivi no Rio de Janeiro até 27 anos, mais ou menos, né? Sou formado em Engenharia Civil pela PUC, no Rio de Janeiro. E aí o banco onde eu trabalhava, um banco de investimentos chamado Banco Pactual, hoje mudou o nome, chama-se BTG Pactual, ele teve uma mudança societária e alguns sócios vieram para São Paulo. Eu era muito ligado a um desses sócios com o trabalho que eu fazia e ele me pediu para vir com ele. Eu tinha acabado de casar, então viemos eu e minha ex-esposa, que hoje em dia é muito amiga nossa ainda, uma pessoa muito querida, viemos para São Paulo e desde então eu estou aqui na cidade. Já lá se vão 21 anos, né, que eu estou aqui na cidade. Nessas 2 décadas, quando você chegou aqui, quando vocês chegaram aqui, qual foi a sua primeira impressão da capital? É diferente do Rio de Janeiro? Conta um pouquinho pra gente. Você sabe que meus amigos cariocas, eles sempre falavam, nunca moraria em São Paulo, aquela selva de pedra, aquela confusão, o trânsito, poluição, e ficavam falando assim. E eu, em tese, era aquele carioca que tinha todas as características do carioca estereotipado mesmo. Surfista, jogava vôlei de praia, estava sempre na praia com os meus amigos e etc. Então eu era aquele cara que todo mundo falaria, esse não vai dar certo em São Paulo. E aí eu vim para São Paulo, mas eu já morei em vários outros lugares. Eu fiz faculdade em San Diego, na Califórnia, um pedaço da minha faculdade. Morei em Oakland, que é um lugar perto de São Francisco. Enfim, já morei em outros lugares e sempre gostei dessa experiência de morar num lugar novo. E eu, quando vim para São Paulo, falei, eu não vou ficar voltando para o Rio, não. Eu agora vou virar paulista mesmo, vou viver a vida de São Paulo. Poxa, uma cidade que é tão grande, né, onde tanta coisa acontece, não é possível que não seja legal morar lá. E aí bastaram 2, 3 meses para eu ficar absolutamente apaixonado pela cidade de São Paulo. E meus amigos do Rio começaram a reclamar, pô, vem cá, você não vai voltar para o Rio, não? Fala, cara, mas tem tanta coisa que eu já programei, que eu estou fazendo aqui. E era incrível, porque tinha realmente teatro, tinha os parques, tinha esporte. Aqui em São Paulo você tem muitos clubes, né, onde você pode fazer competição e etc. E eu comecei a me envolver muito com atividades aqui na cidade. Passado um tempo, acho que alguns poucos anos,
Eu falei, poxa, agora o ideal seria se eu conseguisse achar um sítiozinho para aqui perto de São Paulo poder curtir esse lance mais da natureza, esse lance mais do campo. Que realmente São Paulo tem parques incríveis, né? Mas talvez falte um pouco para quem vem do Rio esse contato maior com a natureza. E aí achei aqui pertinho, na cidade de Jacareí, um lugarzinho incrível, assim, perto do Rio Paraíba do Sul, com uma mata linda. E aí eu falei, agora tá completo, agora os meus amigos carioca não vão me ver nunca mais, porque com esse sítio e com a vida que São Paulo tem, que é incrível, né? Eu vou querer ficar por aqui mesmo. E tô aqui até agora. E, Eduardo, você é formado em Engenharia Civil, né, pela PUC do Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse como que você escolheu essa área. De finanças, economia. Você sabe que foi por acaso mesmo, né? Porque eu entrei para cursar engenharia. Meu pai é engenheiro, meu pai tinha uma pequena empresa de reformas e pequenas construções. E eu estava tudo ali combinado de trabalhar. Cheguei a trabalhar um pouco com ele, de aprender com ele, de seguir adiante ali a empresa que ele tinha montado. E era um aluno muito bom na PUC, no Rio de Janeiro. Era o melhor aluno de engenharia civil lá no Rio de Janeiro e ganhei uma bolsa para estudar engenharia na Universidade da Califórnia, uma bolsa por desempenho acadêmico. Fui para a Califórnia, mas a gente está falando de uma época, né, 1996, onde as pessoas não devem se lembrar disso, mas não tinha o e-mail que tinha, não dava para mandar attachment, anexo, foto, documento. Era um e-mail meio que rudimentar, assim, que você mandava alguma coisa teclada ali, escrita. E toda a documentação da PUC do Rio, que tinha que ser enviada para a Universidade da Califórnia para eu poder cursar as matérias de engenharia, a gente tinha que mandar pelo correio. Eu mandei, a gente mandou tudo em cima da hora, porque o processo era um processo meio em cima da hora mesmo, e foi extraviado pelo correio. Então, quando eu cheguei na Califórnia, na universidade, eu não podia pegar as matérias de engenharia do ano que eu estava na PUC. Eu teria que pegar ou as do começo novamente, porque eu não tinha como provar que já tinha cursado aquelas matérias, ou matérias eletivas. Falei, olha, já que eu posso pegar matérias eletivas, vou puxar matérias de administração e de economia, né, para poder aproveitar e poder, acho que tem um valor no meu currículo dizer que eu cursei matérias de economia e administração na Universidade da Califórnia. Comecei a puxar as matérias de economia e fiquei fascinado por aquele mundo das finanças. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Cheguei lá com 20, saí com 21, né? E aí fiquei absolutamente encantado. Comecei a estudar loucamente lá nos Estados Unidos, fazer duas coisas de uma maneira muito intensa. Atletismo, eu fui um atleta da universidade, e estudar finanças, principalmente a parte de investimentos. Né? Eu acabei tendo assim, uma passagem muito boa acadêmica na Universidade da Califórnia. Eu fui eleito lá o melhor aluno dos últimos 15 anos da universidade. Voltei para o Brasil e assim que voltei, rapidamente consegui um emprego no Banco Pactual, que na época eram os dois principais bancos do Brasil, era o Banco Garantia e o Banco Pactual. Entrei no Banco Pactual e tinha ali a matemática do engenheiro e esse conhecimento de economia que eu trouxe lá da Universidade da Califórnia. E aí comecei a avançar muito rapidamente no banco, né? Em um ano só, eu saí da área administrativa, fui para a mesa de operações, comecei operando títulos de renda fixa no exterior. Depois disso, passei para operar commodities, de commodities passei para operar bolsa. Aí depois, como tinha passado por todas as áreas de renda fixa e renda variável, eu fui chamado para tocar a tesouraria, né? Que é a parte de gestão de ativos e passivos do banco, né? Em inglês chama ALM, Asset and Liability Management, né? E aí virei o tesoureiro para a América Latina do banco e algum tempo depois me tornei sócio do banco. Quando você voltou para o Brasil, essa sua vivência nos Estados Unidos, você sentiu um baque de diferença cultural, até da visão financeira mesmo de lá e aqui, Eduardo? Como que foi para você? Tudo é diferente, sabe? O Rio é diferente de São Paulo, São Paulo é diferente de Londres, é diferente de Nova York. Depois, o banco onde eu trabalhava, o Pactual, foi comprado por um banco suíço. E aí eu fiquei responsável por 5 escritórios. O escritório de Zurique, de Nova York, da Cidade do México,
de São Paulo e de Londres, da área que eu tocava, né? Que era a área de Ripple, que chamava, a área de operações compromissadas. E as 5 cidades, assim, muito diferentes, mas em vários aspectos muito parecidas também, sabe? Cada cidade, eu acho que acaba tendo a sua própria identidade, o seu próprio ritmo, as suas próprias manias, suas virtudes, seus defeitos. Então, se você for ver a sensação de segurança que você tem quando você está andando em San Diego, em São Francisco, Nova York, é maior do que quando você está andando numa grande cidade no Brasil. Mas talvez isso para uma pessoa que seja turista nas duas, né? Eu, Eduardo, me sinto, acho que mais seguro andando em São Paulo do que me sinto andando numa cidade como Londres, Nova York, etc., porque não é a minha cidade, não é a cidade que eu conheço, né? Então, assim, esse baque, eu nunca senti muito, assim. Eu sempre me senti muito à vontade e muito em casa em qualquer lugar, sabe? Até no ambiente do trabalho? Sempre, sempre. Eu sou um cara pouco... algumas coisas... A minha família... Eu sou muito apegado à minha família, muito. Né? Mas a coisas, a lugares, a empregos, eu sou quase que nada apegado. Nada. Tem gente que é apegada a um carro, né? Pô, esse carro não posso vender, essa casa, se eu mudar de endereço. Eu sou muito, muito, muito pouco apegado a coisas, assim, sabe? E, Eduardo, um ponto, acho que de virada até na sua vida foi o momento que você precisou de uma bolsa na universidade e fez um projeto numa comunidade. Por que foi tão crucial para você? Explica para a gente essa época. Muito boa pergunta, porque eu sou um garoto de classe média no Rio de Janeiro, num bairro que é um bairro de classe média alta, né? Talvez o único bairro no Rio de Janeiro onde você não tem uma favela, né? Então, eu fui criado numa bolha ali no Rio de Janeiro. Estudei numa escola particular, até uma escola com um viés muito progressista, e etc., de onde saíram até figuras políticas até muito importantes, chamado São Vicente de Paulo, mas era um colégio privado, né? Estudei na PUC, uma faculdade super elitizada do Rio de Janeiro. E então é isso, um garoto branco de classe média do Rio de Janeiro, cujos amigos também estudavam em colégios privados, faculdades privadas. Os amigos eram quase todos brancos, porque no bairro é um bairro onde pouquíssimas pessoas, a não ser as que trabalham na casa dos outros, são pessoas negras, né? E, de repente, eu na PUC não consigo mais pagar a faculdade porque o meu pai ele tem um problema na empresa e a empresa dele passa por um momento de muita dificuldade e eu tinha que arranjar uma maneira de pagar a faculdade. E aí, qual maneira que eu encontrei de pagar a faculdade? Eu comecei a dar muita aula particular e, além disso, me inscrevi para uma bolsa de iniciação científica na faculdade. E a única bolsa que tinha para ser oferecida era uma bolsa que era em parceria entre a engenharia, o serviço social e a Conlurb, que é a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. E era uma bolsa para, dentro das favelas do Rio de Janeiro, a gente poder cuidar para que os lixões, que são os acúmulos de lixo nas encostas, eles não desabassem, que são tragédias enormes que você tem no Rio de Janeiro com desabamento de lixões que são jogados na encosta e aquilo ali destrói um monte de casa, quando chove, etc. E aí, de repente, eu me vi trabalhando nas principais favelas do Rio de Janeiro num projeto que se chamava O Lixo, a Favela e a Cidade. Era o projeto do Serviço Social da PUC. E eu era um engenheiro do projeto. E aí, 2 anos dentro do Complexo do Sumaré, Matinha, São Carlos, Liberdade, Bispo, Rocinha, Vidigal, Cidade de Deus, enfim, as principais, Rio das Pedras, as principais favelas cariocas. E aquilo ali, de repente, me leva para fora da bolha e eu vejo, uau, a vida é bem diferente daquilo que eu imaginava. Não que eu não soubesse que existia pobreza, que eu não soubesse que existiam comunidades que não tinham, né, a presença do Estado no Rio de Janeiro, mas era muito além do que eu imaginava, né? E como eu vivia lá dentro uma boa parte do dia para poder, enfim, estudar tudo, analisar, fazer os projetos,
eu me deparei com uma realidade que as pessoas que visitam uma comunidade periférica, elas não têm tempo de conhecer, ou não têm oportunidade de conhecer. Então, eu via o tráfico policiando, as favelas, eu vi o nascimento da milícia no Rio de Janeiro. Naquela época, não se chamava milícia ainda, se chamava Polícia Mineira. Né? Depois que a Polícia Mineira vira a mineira aqui, né? Mas se chamava Polícia Mineira. Então, depois que isso vira a milícia. E tudo isso foi me despertando, sabe? Para o abismo de desigualdade que a gente vivia no país. Eu via crianças de 6, 7 anos de idade, que a brincadeira nas quadras das associações de moradores, a brincadeira era as crianças botar uma música super alta e ficar um dando tapa na cara do outro, fingindo que estava um atirando no outro. E eu lembro até hoje dessa cena, vendo isso, um dos moradores mais velhos da comunidade falando: tá vendo essa geração de meninos? Essa geração é uma geração que vai crescer sem medo de nada, porque ela está abandonada pelo Estado, ela está abandonada pelas pessoas. Eu vi mães saindo, quando via que eu era um engenheiro da PUC, saindo de casa, saindo do barraco onde morava, e me pedindo, chorando para fazer alguma coisa pelos filhos dela, porque os filhos dela tinham 3, 4 anos de idade e estavam morrendo de doença ali. Eu vi crianças brincando em vala de esgoto, em rio, por onde sai o xixi e o cocô da casa das pessoas. Falando assim mesmo para as pessoas saberem que quando a gente fala esgoto, a gente pensa que é uma água suja. Não, é água que sai ali da privada das pessoas e as crianças pulando em cima, descalço, brincando ali em cima. E aquilo tudo para mim foi meio que um choque, e junto com o serviço social. Ou seja, eu tinha ali o suporte de professoras e professores e acadêmicos que me traziam todo o lado sociológico, todo o lado, político daquilo que eu estava vendo, para eu poder entender. Não político partidário, mas político de: olha só, isso aqui que você está vendo é fruto disso, daquilo e etc. Isso aqui que gera isso, aquilo. Então, isso foi construindo dentro de mim um sentimento primeiro de espanto, né? Depois de indignação, depois de percepção da nossa sociedade completamente diferente da que eu tinha. E isso tudo ficou ali como semente. E mais tarde, depois do banco e etc., bem mais velho, esse negócio vem de novo na minha vida como talvez o fundamento que me faz dar um cavalo de pau na minha vida e dedicar a minha vida não aos bancos e ficar rico e ganhar dinheiro, mas a lutar contra a desigualdade, a lutar contra as injustiças sociais, a tentar criar algum modelo que eu pudesse levar a educação para todo mundo que morasse nesses lugares, e foi o que se transformou a minha vida ali depois dos 40. Foi nessa época que você se formou em roteirista lá em Nova York? Foi um despertar, uma preparação para o agora, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, você sabe que eu me formei como roteirista. Eu escrevi um livro, né, quando eu já estava no mercado financeiro, já no final ali do mercado do Banco Pactual, logo antes de eu fundar um outro banco com 3 outros ex-sócios do Pactual, eu escrevi um livro sobre a experiência que eu tive com doma de cavalos, que foi o que me levou a conhecer a Rainha Elizabeth. E esse livro fez muito sucesso, né? Esse livro ficou quase que 1 ano em primeiro lugar na lista de mais vendidos do Brasil. Chama Encantadores de Vidas, né? Fala sobre a minha experiência com Monty Roberts, o americano encantador de cavalos, e com Nuno Cobra, com o brasileiro treinador de atletas, que treinou Ayrton Senna, entre vários outros atletas. E esse livro, ele me fez receber muitos convites para dar palestras pelo Brasil inteiro. E nessas palestras eu contava muitas histórias que eu tinha vivido, e eu sempre gostei de contar história. Sempre, né? E o livro era uma contação de história que, poxa, me encantava, assim. E aí eu peguei e escrevi outro livro que também, esse já era uma ficção, não sei o que, mas também era uma contação de história. Aí eu falei assim, cara, que legal esse negócio de dar palestra, de criar arcos dramáticos, de poder fazer toda ali essa preparação para mexer com os afetos das pessoas. E aí, de repente,
esse meu livro que eu tinha escrito, que tinha sido o livro mais vendido do Brasil, etc., um amigo meu dá de presente, né, para uma amiga da esposa dele, que era uma atriz, né? É uma atriz ainda, mas na época, né? Ele falou, pô, vou dar de presente para ela, chama Juliana Baroni. Aí eu falei, poxa, legal, não sei o quê. E aí a gente um dia combinou de sair, a gente começou a se falar, ela recebeu o livro, a gente tinha esses amigos em comuns, eles fizeram meio que um papel de cupido ali, né? Eu tinha me separado. E aí a gente começou a sair, a gente se apaixonou, a gente começou a namorar. E ela, atriz, ela na época estava fazendo uma peça de teatro. Ela tinha também acabado de ter um filme que tinha feito, enfim, muito sucesso, que era o Lula, o Filho do Brasil. Ela era a Dona Marisa no filme do Lula, sobre que conta a história da vida do Lula. E aí eu falei, poxa, quer saber? Eu vou estudar o roteiro para a gente ter mais papo, para a gente poder... E aí me inscrevi num curso de 1 ano da Academia de Cinema de Nova York. Estudei durante 1 ano na Academia de Cinema de Nova York. E quando terminei de estudar, a Juliana estava fazendo uma novela chamada Cúmplices de um Resgate, uma novela no SBT. E fez muito sucesso essa novela. Até hoje ela está nas plataformas de streaming, ela faz bastante sucesso com a meninada mais nova, né? E aí ela chegou e falou assim, poxa, a novela está fazendo muito sucesso, a gente podia trazer uma peça da Broadway ou da Disney para poder fazer aqui no Brasil com os atores e as atrizes da novela, da Cúmplices de um Resgate. Aí eu falei, não, eu acabei de fazer o curso, deixa que eu escrevo. Aí eu falei, Eduardo, você também quer fazer tudo? Não sei, fica você na tua. Eu falei, deixa eu tentar pelo menos. E aí eu peguei com o que eu aprendi no curso de roteirista, escrevi uma peça de teatro chamada Branca de Neve e Zangado, então uma releitura da história da Branca de Neve. E aí chamei eles para uma leitura de peça, eles foram todos meio que sem levar muita fé no que ia aparecer. Quando a gente leu a peça, terminou, estava todo mundo chorando de emoção. Falou, vamos fazer a peça. E aí fizemos uma peça, aí eu verdadeiramente estreei como roteirista, né? Na verdade até como dramaturgo, porque era uma peça de teatro. E a peça ficou 3 meses aqui no Frei Caneca, que é um dos principais teatros de São Paulo. E o mais legal foi que no final eu concorri ao prêmio de melhor autor de peça do Brasil e a Ju de melhor atriz por essa peça. Então, na primeira peça, a gente concorreu ao principal prêmio do Brasil de teatro junto. Eu com quem escreveu e ela como quem atuou. O audiovisual chegou de maneira inusitada, então, em sua vida, para hoje ser o que é, né? Mas é encantador. Eu acho que a gente tem o nome de Homo sapiens, né? A gente devia ser o homo contador de histórias, né? Porque eu acho que o que diferencia a gente de todas as outras espécies é essa capacidade de contar histórias. E isso faz muita diferença, porque toda outra espécie que anda sobre a Terra, toda geração começa do zero, né? A gente não. Como a gente sabe contar história, a gente sempre começa de onde a geração de antes nos deixou. E a gente vai acumulando conhecimento, a gente vai acumulando. E conhecimento nada mais é do que história. Quando você tem uma aula de matemática, a professora está te contando uma história. Não é só na aula de história que você ouve uma história. Na aula de geografia, de ciências, que no final das contas tudo é um código, uma interpretação nossa. Porque tem a mitocôndria, o gene, a célula, o átomo, o próton, o nêutron. A gente que inventou esses nomes todos. A gente que inventou esses conceitos todos, né? Para uma pedra, um átomo não é um átomo. Para uma pedra, aquilo ali é aquilo ali, né? A gente não. A gente cria histórias. A gente cria histórias sobre o mundo. A gente cria leituras de mundo, interpretações de mundo. Então, eu acho que estudar roteiro é espetacular e faz a gente despertar. Tem um autor muito famoso chamado Joseph Campbell, né? Que é um dos caras que mais influenciou a psicologia, apesar de não ser psicólogo, e ele notou o seguinte, que se você for pegar mitos, lendas, histórias que são da tradição, da cultura de povos que nunca tiveram contato, essas histórias são muito parecidas. Se você for pegar a história de Buda, de Jesus Cristo, a história do Rocky Balboa, do Luke Skywalker, são histórias que têm uma jornada, que ele até deu o nome de jornada do herói,
que são muito parecidas. Os passos, uma pessoa que tem uma vida comum, né? Dessa vida comum, ela é chamada para uma aventura, ela tem medo dessa aventura, porque ela é uma pessoa comum, não está preparada, mas acontece alguma coisa na vida dela que joga ela para essa aventura. Ela cruza um portal que não dá para voltar. Ali ela se vê com medo, mas ela acha um mestre, uma força sobrenatural preparada para ensinar ela. Ela começa a se preparar e treinar, de repente ela tem que enfrentar o inimigo, mas ali enfrentando o inimigo ela chega a quase morrer, mas ela se supera, vence o inimigo, se transforma e volta para o seu mundo comum transformado e leva essa transformação para as pessoas. Isso que eu te falei, você pode encontrar isso em quase qualquer história nas culturas do mundo. E isso nos mantém ligados, nos mantém entretidos, nos mantém vinculados àquela história. Isso mexe com os nossos afetos. Você sai do Rock Balboa querendo dar um soco no ar, você sai do Homem-Aranha querendo escalar as coisas, porque essas histórias mexem com a gente. Então eu acho que estudar roteiro, estudar histórias, faz com que a gente entenda mais sobre a gente, sobre o que nos move, o que nos afeta. Eduardo, você citou que encontrou a Rainha Elizabeth. Queria que você contasse um pouquinho, porque não foi um encontro, foram 2 encontros com ela. E como que foram esses encontros? Se você chegou a conversar com ela, se tinha muito protocolo nesses encontros? O primeiro encontro foi um encontro onde eu conversei muito pouco com ela, né? O Monty Roberts, que é um encantador de cavalos, uma pessoa incrível, esteve no Brasil no ano passado, no Festival de Barretos, né? E ele fez uma apresentação, enfim, para um público gigantesco no Festival de Barretos. E é uma pessoa quase que um segundo pai para mim, assim, né? Eu fui fazer um curso de doma de cavalos, não entendia nada de cavalos, né? Eu tinha tomado um tombo com um cavalo que eu comprei na internet. E aí falei, caramba, eu quero aprender um pouco disso. Esse cara é o cara que mais entende disso no mundo. Eu vou lá fazer um curso com ele. Até para ver se é verdade esse negócio de encantar cavalos ou não. Esse negócio deve ter algum truque aí. Mas aí fiquei encantado, voltei para o Brasil e tentei fazer aquela doma de cavalo. E consegui fazer. Aliás, quem tiver curiosidade, se botar na internet Eduardo Moreira doma cavalos, vai aparecer um monte de vídeo de eu domando cavalo no Brasil inteiro. E aí comecei a viajar ao Brasil, mas não somente para domar os cavalos e ensinar essa técnica, mas para falar sobre não violência, sobre como a gente consegue resultados muito mais efetivos, muito mais rápidos, quando a gente é não violento do que quando a gente é violento. Isso é uma coisa que até psicologia social prova. Mas a gente tem aquela cultura do machão, sabe? Negócio seguinte, criança tem que apanhar mesmo. Marido bom é aquele que a mulher respeita. A gente tem muito esse... E é da nossa cultura muito latina, esse negócio, que é uma cultura machista, uma cultura de impor o medo e etc. Então, falar de não violência na cabeça das pessoas passa um pouco de fragilidade, né? Aquele negócio de, tu tá querendo ser amigo de bandido, tu tá querendo deixar as crianças sem limite. E não tem nada disso. Você pode não ser violento e ser extremamente disciplinado. Eu conheci poucas pessoas tão disciplinadoras e disciplinadas como o Monty Roberts, que é um encantador de cavalos. Pouquíssimas na minha vida. Mas ele é um cara que o que ele faz é tirando a violência. Porque a tese é a seguinte, se você tira a violência, a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer. Porque ela se convenceu que aquilo é o melhor que ela tem para fazer. E quando alguém faz uma coisa não porque está sendo forçada, mas porque ela quer, é claro que ela é mais eficiente fazendo aquilo. Quem tem filho sabe, quando você obriga um filho a fazer uma coisa de má vontade, ele nunca vai fazer bem. Agora, se o teu filho está doido para fazer uma coisa, bota a sua filha ou seu filho para decorar um texto de história. Mas você pode passar a tarde inteira, ela não decora. Eu não consigo decorar e não sei o quê. É porque ela não gosta daquilo. Agora, bota uma música da Olivia Rodrigo, do não sei o quê, para tocar 2 vezes, na terceira ela sabe a música inteira de cor. Com coreografia. Então, como é que... Quando tem. O problema não é decorar, o problema é que uma coisa ela gosta, outra coisa ela não gosta. Então, ensinar as pessoas a gostar daquilo que faz o mundo um lugar melhor, né? E aí eu comecei a viajar para falar sobre não violência e usava a doma de cavalos para usar aquilo como uma alegoria para a não violência. E aquilo começou a fazer muito sucesso. E eu comecei a participar de um monte de programa de televisão, e aí nos programas eles levavam o cavalo, eu domava o cavalo, o programa da Globo, o programa do SBT, programa não sei o quê, programas enormes assim. E aí o Monty Roberts
levou para a Rainha Elizabeth aquelas pessoas que, na opinião dele, eram as pessoas que mais tinham contribuído para a divulgação da mensagem da não violência através da doma de cavalos. A Rainha Elizabeth sempre teve uma história com os cavalos muito forte assim. E aí ele sugeriu que ela oferecesse uma comenda, uma condecoração para essas pessoas. E aí tinham os 2 maiores jogadores de polo do México, o maior jogador de polo do mundo, um cara que é o braço direito, acho que do Sheikh Mohammed, príncipe de Dubai, na época, eu acho que era esse o nome dele. Tinha uma campeã olímpica acho que de salto, se não me engano, ou de dressage, que é uma outra categoria, enfim, que usa cavalos também. E, enfim, acho que era mais ou menos isso as pessoas que tinham lá. E eu fui chamar, eu que não entendia nada de cavalo até pouco tempo antes disso. E aí fui chamado, foi nos jardins do castelo de Windsor, teve uma cerimônia linda, né? Carruagens, aqueles soldadinhos de chumbo passando para um lado, para o outro, não sei o quê. E aí eu fui lá, meu pai e minha mãe foram comigo e eu recebi ali a condecoração. E aí apertei a mão dela, falei rapidamente com ela, dei meu livro de presente para ela, mas foi uma coisa rápida. E aí passou um tempo, isso foi em 2012, e eu soube, porque essa pessoa entrou em contato comigo, que o comandante da Academia de Polícia de São Paulo tinha lido o meu livro e tinha lido o livro do Monty Roberts e ficou encantado com aquilo e resolveu levar essa filosofia da não violência, mas volto a dizer, e é importante dizer, mas da disciplina, para a Academia de Polícia de São Paulo e acabar com práticas que eram ali de trote, do pessoal que é novo, não sei o quê, extremamente violentas e que eram replicadas e que eram levadas para as ruas, etc., e ele levou isso para a Academia de Polícia de São Paulo e aquelas turmas, ele não é mais comandante, mas que estavam ali no tempo que ele era comandante, foram turmas que aumentaram o seu rendimento e passaram, quando iam para a rua, a diminuir absurdamente o nível de ocorrências, por exemplo, letais sem motivo e etc. Eram pessoas muito mais eficientes e menos agressivas, né? Sem motivo. E aí eu falei, cara, a rainha precisa saber disso. Levei para o Monty Roberts, falei, Monty, a gente deveria, indicar ele para receber também uma comenda, uma condecoração. E o Monty Roberts falou, não, vamos sim. E o Monty Roberts se levou. Ele sempre foi uma das pessoas mais próximas à Rainha Elizabeth. A rainha, então, enfim, adorou a ideia e nos convidou. E aí a gente foi recebido na casa dela, que é dentro do castelo de Windsor, onde tem a sala de estar, a cozinha, os banheiros, os quartos, etc. E fomos recebidos lá. E aí a gente ficou meia hora conversando com a rainha, e conversando sobre tudo, sobre amenidades, sobre o que aconteceu aqui, sobre quando ela veio para o Brasil. E aí foi incrível. Estava previsto para ser um encontro de 7 minutos, mas ela ficou assim super animada com a conversa e foi adiando e demorou meia hora ali a nossa conversa. E foi incrível. Eduardo, a gente ainda tem muito para falar da sua carreira, né, Cá? Mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. O SampaCast volta já. Nossa entrevista com o Eduardo Moreira já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que voltamos já já. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Que mais de 90% das pessoas no Brasil têm a vida financeira desequilibrada. Não quer dizer que 90% está endividado, esse número é em torno de 80%, entre 70% e 80%. A minha vida, ela é
ela é São Paulo hoje em dia, né? Eu penso em São Paulo, os meus sonhos não são sonhos com cenários do Rio de Janeiro, são sonhos com cenários da capital paulista. Apesar de eu ser uma pessoa com opiniões políticas muito fortes, foi uma aprovação unânime, né? Por partidos de direita, de centro e de esquerda. Não teve ninguém contrário à indicação. E eu fiquei muito feliz com isso também. E eu acho que o que eu posso fazer é retribuir isso, emprestando o meu tempo, o meu esforço, a minha inteligência, os meus relacionamentos, a minha estrutura, para tentar fazer de São Paulo uma cidade melhor, né? Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o Eduardo Moreira. Eduardo, desde 2018, né, você ministra cursos de educação financeira. Eu queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu essa ideia e qual que é o público que consome esses cursos. Você sabe que, já respondendo a última pergunta, todo mundo, né, consome esses cursos. E eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas se dividem em dois grupos. As que têm e as que devem dinheiro. Não tem outra, né? Ou você tem ou você deve. E os dois grupos precisam muito de educação financeira, mas muito mesmo, né? Os que têm, porque normalmente aplicam muito mal o seu dinheiro. Veja que dos pequenos investidores no Brasil, metade, 50%, ainda tem o dinheiro na caderneta de poupança. Na verdade, é pior do que isso. Metade do dinheiro todo está na caderneta de poupança. Como ninguém tem 100% do dinheiro na caderneta de poupança, provavelmente é mais de metade das pessoas que tem dinheiro na caderneta de poupança. E quem deve, e caderneta de poupança, assim, não é o melhor investimento que você tem, nem é o que tem menor risco. Olha que curioso, né? Todo mundo acha que caderneta de poupança é um investimento de menor risco. Tem investimento com menos risco e mais retorno do que a caderneta de poupança. E as pessoas que devem dinheiro, normalmente pegam dinheiro emprestado, até porque os bancos ficam ligando ali, sendo super insistentes, etc., e pegam em condições assim, absolutamente prejudiciais e perigosas. Aquilo vira uma bola de neve gigantesca, impagável, e aí as pessoas não sabem renegociar essa dívida, não são educadas para poder lidar depois com essas dívidas. Só para vocês terem ideia, né? Eu já ajudei pessoas a renegociar dívidas que eram de 96 mil, a pessoa renegociou por 4. 44 mil reais negociou por 2. 300 mil negociou por 50. E agora, antes as pessoas elas não tinham ideia de que podiam fazer isso. E por que isso acontece? Porque no Brasil os bancos têm um poder assim absolutamente indescritível. Os bancos mandam no Brasil, mandam na política do Brasil, mandam na mídia do Brasil e mandam no ambiente corporativo do Brasil, porque eles financiam empresas também. Então as pessoas elas ficam absolutamente órfãs desse tipo de conhecimento. Elas não têm esse conhecimento. Veja que um jornal, uma revista, nem tem uma revista hoje em dia, né? Mas um site, uma TV, eles não podem dar notícias ruins sobre os bancos, porque os bancos são os maiores anunciantes do Brasil, né? Você vê que empresas não podem se posicionar muito contra os bancos, porque elas dependem do financiamento dos bancos. Os grandes influenciadores, eles são capturados pelos bancos para fazer propaganda para eles, então eles também não falam mal dos bancos. E as pessoas que trabalham nos bancos, elas vivem sob um sistema de metas. Parte do salário delas, elas só recebem se enfiarem não sei quantos cartões de crédito na pessoa, se empurrarem não sei quantos seguros na pessoa. E aí você fala assim, e quem é que vai então ajudar essas pessoas? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí você começa a ter algumas iniciativas de educação financeira, influenciadores e sites. Rapidamente, quando eles começam a ficar um pouco maiores, o banco chega e fala assim, eu te patrocino. Eu desafio quem está nos ouvindo a me mostrar uma iniciativa de educação financeira grande do Brasil que não seja patrocinada por um banco, que não seja a minha. Não tem, porque é muito sedutor. O banco chega para você e fala assim, não, eu te pago 100 mil por mês. Quem é que vai dizer não para 100 mil? Então, eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, a gente vai criar
uma plataforma de educação financeira para ensinar de verdade para as pessoas. E aí vai ser pago pelas pessoas, né? Mas não vai ser pago pelo banco. Não vai ser pago por propaganda. E aí a gente começou a fazer uma plataforma que ensinava para as pessoas o que é um banco, o que é uma corretora, o que é caderneta de poupança, o que é um fundo, quais os riscos que você tem, como é que você faz para pegar uma dívida, como é que você faz para renegociar uma dívida, como é que você faz para fazer um plano de aposentadoria, como é que você faz para poder programar uma escola do seu filho que você quer que ele faça um curso lá na frente, para mudar de casa, comprar a sua casa própria. É o seguinte, eu vou te dar uma notícia ruim, que é assim, não tem fórmula milagrosa para você ficar rico. Tudo isso é golpe, tudo isso é mentira. Todo esse negócio que você vê no Instagram, no Facebook, no YouTube, com fique rico em, não sei, em 2 meses, ganhe renda passiva sem sair de casa de 5 mil reais. É tudo mentira. Tudo mentira, tudo golpe. E tem gente que não gosta quando eu falo isso, porque prefere acreditar na mentira, porque as pessoas vivem, às vezes, penduradas num fio de esperança. E aí, mas o Nietzsche dizia o seguinte: a esperança pode ser o maior dos males, porque ele prolonga o sofrimento. Então é o seguinte, irmão, não tem essa solução. Não tem um milagre que vai te fazer rico da noite pro dia. Agora, dá para você ajeitar a sua vida financeira, dá para você organizar ela e dá para amanhã ser melhor que hoje. E se amanhã for melhor que hoje, depois da manhã vai ser melhor do que amanhã. Daqui a um mês vai ser melhor do que esse mês que você está agora. Daqui a um ano vai ser melhor do que esse ano. E daqui a 3 anos, você vai estar com uma vida equilibrada. Você vai conseguir se programar para comprar o seu carro. Você vai conseguir dar entrada na sua casa própria. Você vai conseguir começar a montar o seu negócio. Só para te dar um exemplo bobinho desse negócio, eu pego todo mês... Eu criei uma conta em casa, como se fosse uma conta de luz. Eu boto R$300 por mês para cada um dos meus filhos. Eles, hoje, têm um dinheiro na conta, eles são novos ainda, têm 14, 12 e 10. Mas quando eles tiverem 18 anos, eles vão ter um valor que vai dar para ou abrir o primeiro negócio deles, ou para eles poderem alugar um lugar se quiserem morar sozinho. Mas por quê? Porque eu me programei e fiz uma coisa que cabia no meu bolso. Mas R$300 está completamente fora da minha realidade. Que seja R$30, que seja R$10. Mas se você se disciplinar, você consegue equilibrar. E equilíbrio já faz toda a diferença. Porque eu diria ser o menor medo de errar, que mais de 90% das pessoas no Brasil têm a vida financeira desequilibrada. Não quer dizer que 90% está endividado. Esse número é em torno de 80%. Entre 70% e 80%. E a gente nunca sabe exatamente qual é, que tem gente que não diz que está endividada porque tem vergonha de dizer que está endividada. Mas mesmo aquelas que não estão endividadas têm a vida financeira que é uma bagunça. E quem ganha com isso? Os bancos. Então eu criei esses cursos com esse objetivo de fazer uma coisa realista, verdadeira e muito bem organizada em termos do sistema, de aprendizagem, os vídeos, uma linguagem para todo mundo poder entender, até quem não entende nada desse assunto. E o negócio começou a crescer muito rápido e hoje a gente tem em torno de 60 mil alunos que fazem os cursos de educação financeira lá. Esse conteúdo do ICL, dos seus cursos, você já utilizava no teu programa como colunista de rádio? Como era? Você passava essas dicas também? Eu sempre fui chamado para passar essas dicas. Aí a gente junta aquela história que eu falei, eu gosto de contar história. E para você ensinar qualquer coisa, você precisa ser um bom contador de história, né? Então, para você ensinar o que um banco faz, é uma historinha que você tem que contar. Para você ensinar o que é um fundo de investimento, é uma historinha que você tem que contar. E se você contar essa história direito, quando o cara termina, ele fala assim, caramba! E eu vejo o olho das pessoas brilhando quando eu termino, o cara fala, entendi! Mas é só isso? É só isso, é simples. Não é complicado. Mas por que eu nunca entendi quando o banco me explicava? Eu falei, tu acha que o banco quer que você entenda? O banco quer que você não entenda, porque aí quando você não entende, você chega pro cara e fala assim, então faz o que você achar melhor. Pronto. A dúvida é se ele vai fazer o que ele achar melhor para você ou para o banco. Uhum. Ele vai fazer o que ele acha melhor para o banco. Pensa o seguinte, banco produz alguma coisa? Banco planta alface? Banco monta computador? Banco presta um serviço de contabilidade, faz massagem em alguém, fisioterapia? Banco faz alguma coisa que ele produz que presta de serviço? Não. O banco é um intermediário.
que pega dinheiro de umas pessoas que estão com dinheiro sobrando e empresta dinheiro para pessoas que estão com dinheiro faltando. Como ele não produz nada e dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro que ele ganha ou tem que vir dessa pessoa que aplicou ou do dinheiro ou da pessoa que pegou o dinheiro emprestado. Então o banco ou está batendo a carteira de um ou está batendo a carteira do outro. Todo negócio que é bom para o banco é ruim para alguém. Põe isso na cabeça, porque se você lembra que o banco não planta alface, você vai lembrar o seguinte: então o dinheiro do banco tem que vir de quem planta o alface. Os feedbacks são positivos das pessoas que fazem o curso com você? Nossa Você tem história senhora. boa? Nossa História senhora. você tem para contar, né? Não, Mas você tem histórias boas. E o mais legal é que não é só... É claro que tem histórias de pessoas, pô, consegui montar um patrimônio, mas essas histórias, eu fico feliz quando eu ouço essas histórias, mas não são as que mais me tocam. As que mais me tocam são pessoas que salvaram um casamento por causa do curso de finanças. São pessoas que passaram a ter mais tempo com os filhos porque ajustaram a vida deles financeira. Porque o dinheiro que a gente tem, ele não é um número. É um resumo da nossa história de vida. Uma pessoa que tem 5 mil reais guardado, ela sabe quantos dias ela teve que acordar 4 horas da manhã, pegar uma condução lotada, ouvir um monte de desaforo, voltar tarde para casa, ficar com medo de chegar no final do mês e não ter o que ele tinha que pagar para um filho, para uma filha, para um companheiro, para uma companheira. Então, quando o cara chega com aquela história, ele está depositando não um investimento com você, mas a história de vida dele, falando, me ajuda a cuidar bem da minha história de vida. E quando você organiza isso, você equilibra tudo. Porque basta um desequilíbrio financeiro para a vida ficar toda desequilibrada. Tem um rapaz que, eu posso falar o nome dele, é Felipe Sotério, né? Ele foi um dos primeiros alunos que eu tive. E até hoje é o nosso garoto propaganda. Porque ele chegou, ele tinha uma dívida, acho que de 200 mil reais, e ele fez o curso e começou devagarzinho a se reequilibrar e fazer ali um ajuste aqui, pagar menos tarifa aqui, pagar menos juros aqui, pegar um dinheiro emprestado numa condição melhor aqui e quitando a dívida de uma maneira correta aqui. Em 3 anos, ele zerou a dívida. Em 4, ele tinha aberto a primeira franquia dele de um espaço que é um espaço de bem-estar, assim, que tem coisas desde massagem, estética, não sei o quê. Um desses negócios orientais que tem, né? De tipo Buda, não sei o quê. Aí fez a segunda, a terceira, ele já está com 5 franquias. E no meio dessa história, ele tinha se separado antes, ele conheceu uma pessoa incrível, casou com essa... que é a esposa dele, e os dois começaram a construir a história toda. A vida dele inteira mudou por causa de um curso de finanças. Então, é isso que me deixa assim mais realizado e feliz. Não o cara que ficou rico só. Porque o dinheiro o cara pode ganhar, mas pode perder de qualquer jeito. Agora, o tempo que uma pessoa passa a ganhar com os filhos de qualidade de vida, esse ninguém nunca mais tira, né? Com certeza. E, Eduardo, agora como um cidadão paulistano, né, reconhecido pela Câmara Municipal, como que você se sentiu com essa homenagem? Já se sente um paulistano mesmo? Ah, eu me sinto, né? Eu acho que do Rio eu guardei mais o carinho pelos meus amigos e pela minha história do Rio de Janeiro e o sotaque. E o sotaque, eu acho que ele sempre vai me acompanhar de alguma maneira. Mas, assim, a minha vida, ela é São Paulo hoje em dia, né? Eu penso em São Paulo. Os meus sonhos não são sonhos com cenários do Rio de Janeiro, são sonhos com cenários da capital paulista. Os meus amigos e amigas, eles são de São Paulo. Enfim, eu voltei a competir agora no esporte, né? E o campeonato que eu compito é o Campeonato Paulista, né? O meu objetivo é ser campeão paulista, né? No esporte que eu faço. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando recebi essa homenagem, assim, de me tornar um paulistano de verdade, né? Eu agradeço muito ao vereador Eliseu Gabriel por ter oferecido, né, essa homenagem. Eu fiquei muito feliz de ver isso. Apesar de eu ser uma pessoa com opiniões políticas muito fortes, foi uma aprovação unânime, né? Por partidos de direita, de centro e de esquerda. Não teve ninguém contrário à indicação. E eu fiquei muito feliz com isso também. E eu acho que o que eu posso fazer é retribuir isso, emprestando o meu tempo, o meu esforço,
a minha inteligência, os meus relacionamentos, a minha estrutura, para tentar fazer de São Paulo uma cidade melhor, né? Todos os dias da minha vida, né? Cidadão paulistano é cidadão do mundo também. Você já viveu em outros países e outras cidades. O que tem em comum, o que tem de diferente? Aproveito para emendar a pergunta, para saber o que você quer fazer ainda aqui em São Paulo, por São Paulo. Eu acho que São Paulo não deve nada, a cidade de São Paulo não deve nada em termos de serviços para nenhuma das maiores cidades do mundo. Não deve nada a Nova York, não deve nada a Londres, não deve nada a Zurique, não deve nada à Cidade do México, não deve nada às cidades que eu conheço, né? Não deve nada a Madrid, não deve nada a Lisboa, enfim, não deve nada a Amsterdã e qualquer uma dessas cidades. Você tem, enfim, uma vida acadêmica incrível, uma intelectualidade incrível, uma vida esportiva incrível, parques maravilhosos, você tem serviços, então tem restaurantes maravilhosos, tem uma vida cultural espetacular, peças de teatro, em bailes e rodas de samba, enfim, São Paulo não deve nada a nenhuma dessas cidades do mundo. Mas São Paulo tem também seus desafios, como, infelizmente, quase toda cidade grande do mundo tem. Então, em São Paulo, você tem uma realidade que difere 15 quilômetros de distância uma da outra, mas parece que é um outro mundo, né? Então, você está num bairro onde a expectativa de vida é 80 anos, você anda 15 quilômetros e você vai para um bairro onde a expectativa de vida é de 60 anos, né? E você fala, poxa, como pode, né, a riqueza não ser bem utilizada? E, novamente, para pegar um exemplo, não de uma cidade, mas de um país, os Estados Unidos, talvez as pessoas não saibam, ele é disparado o país mais rico do mundo. Nenhum outro país, talvez, em toda a história, tenha tido tanto poder e riqueza como tem os Estados Unidos hoje. E de todos os países chamados desenvolvidos do mundo, os Estados Unidos é o país com a maior população de rua. Nenhum país tem uma população de rua. Já proporcionalmente à população do país. Já dividindo pela população do país. Porque poderia falar, mas é porque os Estados Unidos tem muita gente. Tamanho. Não, já é proporcional. E isso, assim, me incomoda muito em São Paulo. Ver a população em situação de rua, ver o descaso de várias figuras políticas, de várias autoridades com a pobreza de São Paulo, ver que muita gente se preocupa ainda em fazer coisas que são mais estéticas do que estruturais. Ou seja, várias, e eu não estou me referindo a uma ou a outra, mas eu estou falando de uma coisa estrutural mesmo, pessoas que estão mais preocupadas em perto de uma eleição, né, pintar uma coisa ou dar uma arrumada no negocinho, em vez de fazer a vida das pessoas verdadeiramente melhores, as pessoas poderem chegar mais rápido no trabalho, respirarem um ar melhor, terem mais segurança andando na rua sem achar que vão ter o celular roubado, sem achar que alguém vai meter uma arma parando numa moto do lado delas, não vai acabar a luz e vai demorar 5 dias para voltar à luz. Então, a gente olha para São Paulo e fala o seguinte, caramba, podia ser melhor ainda, né? As coisas podiam ser mais organizadas, porque tem dinheiro, tem profissional bom de tudo que é área em São Paulo, tem a vontade de trabalhar e o trabalho das pessoas. Então, eu acho que é isso, né? Se você me perguntar o que eu posso contribuir para São Paulo, o ICL, por exemplo, é um instituto que está em São Paulo, né? É um instituto que a sede aqui, a gente tem vários estúdios aqui. A gente tem hoje 25 mil bolsistas no Instituto que não pagam nem um centavo. Hoje, o ICL tem mais de 270 cursos e desses 25 mil bolsistas, mais da metade são de São Paulo, né? Então, imagina, a gente tem pessoas em Heliópolis, em Paraisópolis, a gente tem sindicatos, associações, União dos Estudantes, a gente tem vários grupos que distribuem as bolsas para chegar nessas outras pessoas. A gente tem trabalhos aqui em São Paulo de reunir doações também para investir em empreendedorismo, para investir em outras tarefas que a gente acha que
que podem, né, fazer as pessoas despertarem para uma nova realidade. Então, acho que é isso. É buscar maneiras de aproveitar melhor e distribuir melhor as oportunidades e as riquezas que a cidade já tem. Não é uma cidade que precisa criar muito mais riqueza. Precisa distribuir e organizar melhor as riquezas que já tem. Com certeza. Eduardo, chegou o momento do nosso programa, que é nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Não sei se eu estou preparado, mas estou disposto. Agora é rapidinho. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? A minha casa. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Oportunidade. E o Rio de Janeiro? Natureza. Defina política em uma palavra, Eduardo. É possível? Serviço. Qual o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? Justiça. Se você pudesse voltar ao tempo e conversar com o Eduardo lá de trás, o que você falaria para ele? Não leva tanto a sério os teus erros, que são eles que vão fazer quem você vai se tornar lá na frente. E qual que é o seu conselho para os jovens de hoje? Rebelem-se. Momento cultural, sua dica cultural para os paulistanos, Eduardo. Minha dica cultural para os paulistanos, eu acho que os eventos que os parques, os encontros, os espaços públicos de São Paulo oferecem. Tem eventos que são gratuitos, maravilhosos aqui para se assistir. Bom, infelizmente a gente chegou no fim do SampaCast. Cá, obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui no programa. Eu agradeço demais, Eduardo. Muito obrigada também por participar do SampaCast. Obrigado a vocês. Sucesso. Muito obrigada. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.